Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Cristo, o amor de Maria estejam sempre convosco. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Jovem Medita, neste sábado, dia 24 de fevereiro, 11º dia do tempo quaresmal. Hoje nós iremos meditar o Evangelho de Mateus 5, do 43 ao 46. Convido vocês a pegarem a Bíblia e acompanhar a leitura comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai-vos os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, faz descer a chuva sobre os justos e os injustos. Se amais somente aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Não fazem os gentios o mesmo? Sede, portanto, perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu quero essa palavra de hoje, de trazer ela em pontos, né, bem importantes. O primeiro, né, a decisão que nós devemos ter. Jesus ele nos convida a amar, né, o nosso inimigo, assim como nós amamos as pessoas que nos amam. Isso daí é uma situação difícil, né? Mas que diante dessas dificuldades, diante dessa tribulação, dessa tarefa difícil, que nós decidimos amar, que nós deixamos a vontade, as emoções de lado e que nós tomamos a decisão de amar. E isso aí acaba sendo até meio complicado, né? Porque a gente é levado nesses momentos muito pelas emoções, né? E o calor daquela situação, o calor do momento, né? Mas o amor de Deus, a gente precisa entender que o amor de Deus, ele não entra, né? Ele não é uma lógica da ação e reação de um papel propriamente dito, mas o amor de Deus, ele vai entrar no momento das nossas escolhas. A forma em que escolhemos amar, a maneira como lidamos com alguma situação. Esse tipo de situação é onde entra a estrutura lógica do amor de Deus, que nós agimos na escolha daquele momento. Quando eu coloco a minha opinião, né, a minha escolha em amar naquele momento difícil, lidar com amor naquela situação difícil, aí eu tenho ali o papel do amor de Deus. É nisso que o Evangelho de hoje nos convida. Que você, meus irmãos e minhas irmãs, comecemos a amar aqueles que vos perseguem, né? Aqueles que vos não amam, né? Isso é muito importante, né? A gente precisa colocar em prática esse amor, né? A gente precisa ver que muitas vezes nós não colocamos no nosso coração, né, as coisas vontade de Deus, né? Que são as semelhanças do reino de Cristo. Né? E às vezes a gente vai agir sempre no calor da pele, isso aí acaba nos atrapalhando. Dentro desse calor, desse momento, dessas emoções, a gente acaba rompendo, né, as nossas relações com as pessoas, né? Ali você quebra um laço, e não é isso que nós queremos, né? A gente quer sempre manter a amizade, né, o comprometimento com aquela pessoa. E aí, né, a gente é convidado a se tornar essa pessoa que vai amar também na hora mais difíceis. Porque amar durante o período fácil é comum, né? Todo mundo ama na facilidade. Mas a gente precisa amar também no momento em que está sendo cultivado o rancor e a raiva em nós. Quando alguém ele cultiva a raiva e o rancor dentro do nosso coração, naquele momento a gente tem que parar ali e alimentar o amor. Alimentar o desejo de amar aquela pessoa. Nós não precisamos, a gente não precisamos alimentar o rancor e a raiva dentro de nós. Nós precisamos somente entregar o amor, né? E aí, quando a gente vier sentir a raiva, a gente medite nesse período da quaresma, principalmente, que nós ali estamos ali pronto para amar, que nós amemos uns aos outros, isso é muito importante.
Só que esse papel de chamarmos a amar, ele é muito desafiador. Né? Por isso que nós temos aqui uma decisão muito importante, que é decidir sempre amar. E começar nos momentos de dificuldade, sempre, sempre, sempre cultivar o amor, principalmente o amor a Deus. Né? A gente cultivar esse amor a Deus, o amor ao próximo e aos irmãos. Porque Ele nos deu o seu coração. Né? A gente fala diariamente, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso, porque o coração de Jesus é um coração feito de amor. Ele nos deu o seu coração, né? Ele também nos ofereceu a oportunidade de trabalhar na nossa humanidade, transformar a sua força através da sua graça. Então, nós temos sim essa capacidade também de amar até os nossos inimigos, porque a graça de Deus é infinitamente. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Meus irmãos, fique com Deus, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe essa meditação com seus amigos e familiares. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.